Professor Anderson Magalhães na área, bora lá! Aula de literatura, vamos falar sobre o quinhentismo, galera, que é o primeiro movimento literário que nós temos aqui no Brasil. Então vamos deixar esse assunto aí bem estruturado para você. É um assunto tranquilo, é um assunto sossegado e é o primeiro movimento que nós temos aí já alguma literatura aqui em solo brasileiro. Só o seguinte, pessoal, esse movimento, o quinhentismo, ele não é, e aí eu já deixo isso já aqui ó, de cara para você, ele não é uma escola literária, como por exemplo o barroco, o arcadismo, em que nós tivemos produção literária de brasileiros escrevendo aqui em solo brasileiro, e aí tendo ali um movimento literário. Não, o quinhentismo não é isso. O quinhentismo ele é um período da história do Brasil em que nós temos relatos de viagens, crônicas, falando sobre a terra recém-descoberta. Então, nós temos, em termos gerais, aí, o quinhentismo nessa perspectiva. Mas vamos aí, pessoal, deixar esse conteúdo bem estruturado para você. Vamos ver mais sobre o quinhentismo? Então tá lá, pessoal. Período literário ali aproximadamente de 1500 a 1601. Em 1500 nós temos a descoberta do Brasil até meados de 1600. E esse período literário, ele abrange as manifestações produzidas no Brasil na época do seu descobrimento, né? Essa produção, pessoal, isso que é interessante, essa produção não foi realizada pelos nativos. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, havia aqui indígenas. E esses indígenas eles não fizeram produção literária. Quem produziu foi o homem europeu relatando aquilo que ele via nas terras recém-descobertas, tudo bem? Então o quinhentismo ele não é considerado uma escola literária, mas sim um período em que houve produção literária, mas não de nós brasileiros, e sim do europeu, tudo bem? E ele divide-se em literatura de informação e literatura de formação. Isso é muito importante você ter na sua mente. Ó, quando se fala em quinhentismo, você tem duas vertentes. Uma vertente é a literatura de informação, literatura informativa, que são esses relatos de viagem, pessoal. Esses relatos de viagem, tá? Em relação àquilo que era visto aqui em nossas terras. E esses relatos eram enviados para Portugal, tudo bem? E nós temos aí a literatura também de formação, que é a literatura dos jesuítas, uma literatura didática, uma literatura pedagógica, tá? No sentido de fazer a catequização dos índios, então converter os índios ao catolicismo, tudo bem? Então, vamos lá, reforçando, quinhentismo não é uma escola literária, ele é um período em que ocorrem manifestações literárias, né, escritos, mas esses escritos são de europeus aqui no Brasil escrevendo. Os europeus estão escrevendo, não é o brasileiro que está escrevendo aqui, tem uma corrente literária, uma tendência, não é isso. A ideia é literatura de informação, por um lado, e literatura de formação, por outro. Literatura de informação, textos informativos, relatos sobre a nossa terra, sobre o homem indígena. E a literatura de formação, formação para catequizar os indígenas, tudo bem? Então vamos avançando aí, vamos ver com um pouco mais de detalhes. A literatura de informação, olha aqui, ó, a literatura de informação. Então o que nós temos aqui? Conjunto de relatos de caráter informativo referindo-se a aspectos físicos, étnicos e culturais dos nativos e das terras que foram descobertas, bem? E aí, destacam-se dessa literatura de informação, nós podemos destacar, olha aqui, ó, a Carta de Achamento do Brasil, escrita por Pero Vaz de Caminha, tá? Escrita em 1500, por Pero Vaz de Caminha, ao rei de Portugal,
tudo bem? Então, ao rei de Portugal, Dom Manuel. Dom Manuel, rei de Portugal, então recebeu essa carta de Pero Vaz de Caminha, na qual ele relata o que ele via aqui em solo brasileiro, tudo bem? Temos também aí, nessa literatura de informação, nesse período, Diário de Navegação, Pero Lopes de Souza. Então tem lá, ó, Diário de Navegação, de Pero Lopes de Souza. Duas Viagens ao Brasil, de Hans Staden. Tratado da Terra do Brasil e História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos de Brasil, de Pero Magalhães Gândavo. Narrativa Epistolar e Tratados da Terra e da Gente do Brasil, do jesuíta Fernão Cardim. E o Tratado Descritivo do Brasil, Gabriel Soares de Souza, tudo bem? Então aí temos então a literatura de informação, uma literatura de caráter informativo, referindo-se a aspectos físicos, étnicos, culturais, tanto dos nativos quanto das terras recém-descobertas. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então, essa é a literatura de informação, a literatura informativa que permeou aí, que esteve presente no período do quinhentismo, tá? Vamos avançando, que nós temos para falar também da literatura de formação. E aí, na literatura de formação, nessa parte aqui da literatura de formação, então a literatura de catequese, a literatura dos jesuítas para fins de catequese, catequizar os indígenas, converter os indígenas ao catolicismo. Então, olha lá, ó, ao lado da prosa informativa, houve o quê? Cartas, poemas e peças de teatro, ó. Cartas, poemas e peças de teatro escritos por jesuítas com a finalidade de catequizar os indígenas. Ou seja, a literatura de formação possui aspecto didático para ensinar ao indígena, ensiná-los, então, o catolicismo, os preceitos do catolicismo. Tá lá. E aí nós temos como figuras marcantes na literatura de formação no período do quinhentismo, nós temos os padres. Então, padre Manuel da Nóbrega e aqui, ó, o padre José de Anchieta, tá? São expoentes aí do quinhentismo. Esses missionários jesuítas vieram ao Brasil para desenvolver trabalho de, reforçando aqui, ó, catequização dos nativos, convertendo-os ao catolicismo, tá? Eles eram pessoas sensíveis, humanas, tinham uma boa didática e eram, então, para a época, pessoas que eram muito bem vistas pelos índios, tá? Muito bem vistos pelos índios, tá? Eles eram padres, eles vinham de fortes ali conceitos rígidos da missão religiosa, porém, eles, como pessoa, eles tinham um caráter bondoso, eles tinham um caráter humanitário, então eles eram bem vistos, tá, pelos indígenas, eram pessoas do bem, tanto o padre Manuel da Nóbrega quanto o padre José de Anchieta, tranquilo? Então, eles fizeram parte do quinhentismo, nessa vertente aí dessa literatura de formação. Então, objetivo básico de catequizar os indígenas, convertê-los ao catolicismo, tudo bem? Vamos avançando aí, galera, vamos avançando. Vamos falar um pouquinho mais sobre o padre Manuel da Nóbrega, que nasceu em 1517 e morreu em 1570 e chegou ao Brasil em 1549. O objetivo dele, tanto a catequização, tá? Tanto a catequização dos indígenas e também civilizar os indígenas conforme os preceitos europeus cristãos, tá? Então, catequização e também civilizar conforme a visão europeia, tá? Obras principais do padre Manuel da Nóbrega: Diálogo sobre a conversão do gentio, Caso de consciência sobre a liberdade dos índios, Informação da terra do Brasil, Informação das coisas da terra e necessidade que há
para bem proceder nela, tratado contra a antropofagia. Tudo bem? Beleza? Vamos avançando aí e vamos falar sobre o Padre José de Anchieta. Padre José de Anchieta, 1534 é o nascimento, 1597 é a morte dele. Ele defendeu os indígenas. Ele também, assim como o Padre Manuel da Nóbrega, era uma boa pessoa. Defendeu os indígenas da crueldade de alguns colonos, tá? E deu a eles os fundamentos do cristianismo, ministrando aulas. Por isso que a gente fala que a literatura de formação no quinhentismo, a literatura de formação, ela tem um caráter didático, ela tem um caráter pedagógico. A lousa era a areia da praia, ele usava o cajado como giz, o cajado é aquela vara, né? Anchieta era chamado de piai, não sei falar em tupi, né? E o grande pajé branco, isso aí traduzindo então para o português, o grande pajé branco. Interessante no Padre José de Anchieta que ele participou da construção de um colégio aqui na colônia, tá? Esse colégio foi inaugurado em 25 de janeiro de 1554 e esse colégio ele passou a abrigar pessoas. A partir dali formou-se um lugarejo com cerca de 130 pessoas. Esse lugarejo, que lá em 1554 tinha 130 pessoas, hoje é a metrópole, é a cidade de São Paulo, com mais de 11 milhões de habitantes, cujo crescimento se deu em torno do pátio desse colégio que foi construído, teve a participação, a sua construção teve como participação o Padre José de Anchieta, tudo bem? Então tá aí, pessoal, vamos avançando. Mais um pouco sobre o Padre José de Anchieta. Ele escreveu a primeira gramática tupi-guarani. A primeira gramática tupi-guarani, arte de gramática da língua mais usada na costa brasileira. Ele também escreveu poemas, crônicas, sermões e textos teatrais, didáticos e também para expressar sentimentos, tudo bem? Então tá aí o Padre José de Anchieta, muito importante no período do quinhentismo. Principais obras do Padre José de Anchieta: Quando no Espírito Santo se recebeu uma relíquia das 11.000 virgens, isso é uma obra dele. Na Vila de Vitória, uma outra obra dele. Alto de São Lourenço, outra obra dele. E o poema Virgem Maria, De Beata Virgine Dei Madre Maria. Então tá lá, tudo bem? Então tá aí, pessoal, esse é o período do quinhentismo. Vamos lá, não é uma escola literária, como lá o barroco, o arcadismo, o romantismo, mas ele é um período em que nesse período nós tivemos uma produção literária, tá? Principalmente relatos de viagens, crônicas, escritas pelo homem europeu em relação àquilo que ele estava vendo aqui nas nossas terras, tanto em relação aos nativos quanto às nossas terras, às nossas riquezas. Uma literatura, então, informativa, uma literatura de informação. E também e aí, nesse aspecto da literatura de informação, se destaca a Carta de Pero Vaz de Caminha. E na literatura de formação, nós temos, então, aquele objetivo de fazer a catequização dos indígenas, tudo bem? Grandes expoentes, Padre Manuel da Nóbrega e Padre José de Anchieta, tá? Pessoal, vamos resolver uma questãozinha aí para a gente solidificar aí o nosso conhecimento sobre o quinhentismo. Então tá lá a questão bem estruturada para você. Pausa o vídeo e tenta resolver a questão. Pausou? E aí? O quinhentismo é uma manifestação literária que teve início no século XVI, sim, no Brasil, e reuniu diversos textos de caráter, letra A, amoroso, religioso e pedagógico. Não, pessoal, podemos tirar o amoroso aqui. Religioso e pedagógico, sim. Religioso, os jesuítas, e pedagógico, porque eles queriam ensinar a fé cristã, a fé católica. Letra B, pedagógico, religioso e informativo. Tá aí a resposta, gabarito letra B. Pedagógico, porque ensinava o catolicismo. Religioso, sim, porque eram os padres jesuítas. E informativo, porque nós tivemos a literatura de informação. Letra C, vamos ver por que está errada a letra C.
informativo sim, religioso sim, amoroso não. Letra D, nacionalista não, religioso sim, místico não. Letra E, místico não, nacionalista não e amoroso não. Então tá aí, pessoal, gabarito letra B. Pessoal, eu sou o professor Anderson Magalhães e essa foi a nossa aula sobre o quinhentismo. Compartilha com seus amigos, pessoal, galera que precisa aprender aí, ó, conteúdo bom de forma gratuita. Eu sou o professor Anderson Magalhães, eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha compreendido esta aula. Um grande abraço, tchau, tchau, fui!